crescem, certamente o pai ou estava muito velhinho, ou já havia morrido, não tinha mais forças. Aqueles irmãos expulsam ele de casa. Amém? Amém. Foi isso que lemos, né? Os irmãos expulsaram ele de casa e ele foge. Na certa foi uma ameaça. Se ele ficasse ali, certamente morreria. É verdade. E os irmãos ainda dizem a ele: olha, você não terá direito a nenhuma herança nossa. Vai-te embora, capugado. E ele bateu em retirada. A Bíblia diz que ele foi habitar em uma região distante, na região de Tobi, e se ajuntou a ele homens levianos. Amém? Amém. No português, a palavra leviano quer dizer alguém imoral, devasso, é mais pejorativo, mas não é a palavra que o tradutor achou. Porém, no hebraico não tem essa conotação, é uma conotação mais de homens vazios da lei de Deus, amém? Mas eram homens guerreiros, homens valentes, eram tanto homens de valores, homens corajosos, que quando Israel se viu em apuro, quando a tribo ao qual Jefité fazia parte, que era a tribo de Gileade, se viu ameaçada pela nação amonita, os anciãos da tribo, os homens mais velhos, os líderes do clã, os pais de família de respeito, eles se reuniram e recorreram a quem? Ao filho da prostituta. É o que a gente vê aqui, pastor, é que esse homem não se deixou abater. É verdade. Ele não se deixou ser levado pelo título que alcunharam ele de filho da prostituta, de ilegítimo, e de que não tinha direito à herança. Mas ele tão somente ele sai para um lugar distante, mas ele cria um nome, um renome sobre ele. Ele cria agora um título de guerreiro, de homem valente. É tanto que aqueles anciãos, quando abordam Jefité, e Jefité rebatem ele e diz: olha, mas vocês me expulsaram de lá. Porque quando a família de Jefité expulsa Jefité, aqueles anciãos do lugar foram a favor, porque não queriam naquele meio um homem que era filho de uma prostituta. Tem pior alcunha de um homem carregado? Filho de uma prostituta. Ainda mais é uma nação que era uma nação que era religiosa de tempos antigos, que a moral, o bom nome valia mais do que dinheiro. E Jefité diz: vocês me expulsaram de lá, agora vocês vêm a mim. Aí eles dizem: olha, nós te queremos como chefe. Olha, quando muda o quadro, quando muda a história. É verdade. Quando nós somos pessoas altaneiras, pessoas fortes, pessoas dignas, corajosas, guerreiras. E o momento que Israel passava ali era um momento turbulento. Aquela ameaça não era uma ameaça vazia, não era uma ameaça qualquer. Os amonitas, eles eram herdeiros de Ló. Olha o estreito aí, né? Ló, sobrinho de Abraão, Abraão, pai de Isaac e Jacó, Jacó, pai das 12 tribos, e uma dessas tribos era Gileade, ao qual Jefité fazia parte. Era uma guerra de família, né? Aqueles amonitas, primos na verdade de Israel, eles tinham um rei, eram pessoas perversas. Eles iam entrar ali, Israel queria só um pretexto para acabar com tudo. Amém? Amém. A igreja está entendendo? Aleluia. Amém. E diante daquela situação difícil, daquela situação terrível, daquela situação ameaçadora, eles recorrem a quem? A Jefité. E Jefité se comparece. Agora Jefité impõe uma condição, diz: olha, eu vou liderar esse exército. E ele é homem de fé, o que ele diz: mas se o Senhor me der a vitória, e ele vai me dar a vitória, eu quero que vocês me coloquem como cabeça da tribo. Aleluia. Aleluia. Olha aí. Porque colocaram ele como chefe, queriam ele como chefe num momento de guerra. Aí é fácil demais, né? Um chefe para liderar uma tropa militar, ir lá na frente e combater diante do perigo. Aí depois que acabasse a guerra, vai embora, Jefité. Não queremos mais você, não. Volte lá para a sua terra. Jefité não disse: olha, vocês não têm que fazer um juramento pelo Senhor de que se eu libertar Israel, vocês vão ter que me colocar como cabeça. Oh, glória a Deus! Da tribo. E eles aceitaram, eles disseram: pelo Senhor nós aceitamos. Nós aceitamos, Jefité, que você seja cabeça, amém?
Amém. A gente vê uma característica muito forte em Jefité, além de um guerreiro, de um homem valente, e que tinha muita gente com ele, era um homem certamente respeitado, temido. A Bíblia diz, né, nesses relatos, que ele barganha, ele negocia, ele era um homem também inteligente, ele argumentava. Ele não somente aceitou, né, aquele cargo, mas ele argumentou, ele mostrou, ele arrazoou com aqueles anciãos, e ele se mostrou com a razão. Amém? Aleluia. Isso é um exemplo para nós também no dia de hoje. Temos que ter coragem, temos sim, de fazer a obra, temos sim, de falar a verdade, temos sim, de não temer, ser verdadeiros, sinceros, honestos, dignos. Ah, não, mas eu vou falar porque é verdade. Mas tem que ter também inteligência, né? É verdade. Tem que pedir sabedoria a Deus. É verdade. Tem que ter entendimento, tem que ter discernimento da situação para também falar as palavras certas. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que Jefité, ele aceita aquele cargo, aquela incumbência, e ele reúne todos os homens de Gileade, e ele monta ali um exército, e ele sai para pelejar contra os amonitas. E quando ele vai pelejar contra os amonitas, ele faz um voto a Deus. Olha ele barganhando de novo. Ele ora ao Senhor, mas nessa condição em que ele está orando a Deus, ele faz um voto com Deus. Um voto é um compromisso. Aí ele diz assim: olha, Senhor, se tu me deres os amonitas em minha mão, fazer com que eu volte vitorioso para minha casa, quem primeiro sair da minha casa, eu sacrifico a ti, Senhor. Misericórdia, né? A gente já vê aí um homem que não tinha uma intimidade total com